Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 158, terça-feira, 13 de dezembro, Valquíria diz para Bruno que veio fazer uma visita. Dora é hostil com Valquíria e diz que Bruno não pode receber visitas. Valquíria diz que Bruno tem vergonha de Dora e Giuseppe. Pedro diz para Alice que vai falar com Felipe. Alice diz para Pedro que Felipe foi para Londres. Pedro fica chateado com Alice por ela ter ido à empresa de Felipe. Pedro diz que Alice sempre foi apaixonada por Felipe. Daniel diz para Débora que ela não pode sair com Luciano. Valquíria humilha Bruno, que a xinga. Os dois discutem. Bruno joga um vaso na parede. Valquíria conversa com Jaci e pede que ela leve escondido uma arma e um celular em um livro com fundo falso. Janaína diz para Alice que elas têm que acordar cedo para ir a Petrópolis. Bruno recebe a notícia que vai ter alta. Bruno diz para Dora que nunca mais voltará a andar e que vai contratar uma enfermeira porque não quer que Dora cuide dele. Dora e Giuseppe tentam conversar com Bruno. Ele grita com os pais. Valquíria diz para Jurandir que precisa que ele mate Alice o mais rápido possível. Jurandir diz que está complicado fazer o serviço. Débora e Luciano conversam. Daniel observa de longe. Valquíria diz para Jurandir que ele pode se esconder no barco de Bruno após ele matar Alice. Valquíria pede para Jurandir providenciar uma arma, um celular e um carro. Marcos e Ana tocam violão e baixo. Adelaide visita Camilo. Cris desabafa com Kiko e chora nos braços dele. João chega e se assusta com a cena. Débora e Luciano se beijam. Daniel fica irritado e vai embora. Cris diz para Kiko que ela se explica com João. João fica furioso e diz que não quer mais falar com Cris. Felipe diz que Romeu vai voltar a morar no Brasil. Camilo e Adelaide se beijam. Pedro e Janaína esperam Alice para ir para Petrópolis. Alice dorme profundamente. Jurandir invade o apartamento, fecha todas as janelas e abre o gás da cozinha. No capítulo 159, quarta-feira, 14 de dezembro, Jurandir fecha as janelas do apartamento de Alice e vai embora, deixando o gás aberto. Alice dorme profundamente. Petrônio conta para Ranulfo que Jacira vai levar uma arma para ele na cadeia. Janaína e Pedro saem apressados para ir a Petrópolis. Valquíria fala com Jurandir pelo telefone e ele diz que já fez o serviço. Daniel visita Mario na cadeia. Pedro e Janaína ficam preocupados porque Alice não aparece para viajar com eles. Alice não atende o celular. Eles vão ao apartamento. Janaína sente cheiro de gás. Daniel conta para Mario que Débora está saindo com Luciano. Mario fica indignado. Pedro tenta arrombar a porta. Pedro encontra a chave do apartamento. Doroteia diz para Cícero que a vinda de Romeu para o Brasil foi um problema para ela, mas ela não irá se abalar. Pedro entra no apartamento e desliga o gás. Pedro abre a janela do quarto de Alice. Pedro vê que Alice está respirando e a coloca no colo. Valquíria diz para Jacira que Alice morreu. Thelma diz que Silvia precisa sair um pouco de casa. Valquíria diz para Jacira que ela vai levar para Petrônio o livro com fundo falso. Jacira fica com medo e diz que não vai levar. Valquíria ameaça matar Jacira. Pedro e Janaína recebem notícias de Alice no hospital. O médico diz que o caso é grave e que eles têm que esperar. Fabiola diz para Paco que não quer namorar com ele porque ele não tem dinheiro. Paco fica perplexo. Doroteia liga para Valquíria e diz que está com o dinheiro. Valquíria se anima. Paco vai até a casa de Eugênia. Alice diz para Janaína que está muito fraca e com dor de cabeça. Pedro diz que ela está fora de perigo. Janaína diz que Alice pode ter esquecido o gás aberto. Alice diz que é impossível. Paco pede para voltar para Eugênia. Ela nega. Eugênia diz para Pierre que está tudo saindo como ela quer. Doroteia entrega o dinheiro para Valquíria. Doroteia diz que espera que o profissional tenha executado o serviço. Alice volta para casa. Pedro diz que não entendeu o que aconteceu até agora. Alice diz que alguém entrou no apartamento dela e ligou o gás. Valquíria entrega o livro e o dinheiro para Jurandir. Valquíria pergunta se ele tem certeza que Alice está morta. Ele confirma. Jurandir cobra de Valquíria a noite que ela disse que ia passar com ele. Ela diz que é melhor eles ficarem juntos no barco,
mas ela precisa de tempo. Jurandir não gosta. Alice, Pedro e Janaína especulam quem poderia ter tentado matá-la. Janaína diz que Petrônio está preso e Alexandra viajando. Alice diz que Valquíria contratou um profissional para fazer o serviço. Alice diz que foi Jurandir com certeza. Valquíria chega eufórica em casa com um saco de dinheiro. Adelaide sonha com Camilo. Valquíria diz para Doroteia que Alice está morta. Doroteia diz que a notícia é excelente. Valquíria diz que o que mais deseja é a felicidade de Felipe. Doroteia diz para Valquíria que a partir de agora ela vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para que ela se case com Felipe. No capítulo 160, quinta-feira, 15 de dezembro, Doroteia insulta Alice e as duas discutem. João fica sem graça ao ver X e o clima entre eles é de desconforto. X diz que queria fazer uma surpresa para João e Eugênia pede que ela fique à vontade. Eugênia diz para eles recomeçarem o ensaio e beija João. X assiste a tudo. Felipe manda Doroteia respeitar Alice. Alice vai embora. Valquíria entrega o falso livro para Jacira, contendo uma arma e um celular dentro dele. Ela manda Jacira entregar o livro para Petrônio. Paco se encontra com Pierre e pede ajuda para voltar a viver com Eugênia. Ele diz que quer de volta seu padrão de vida e avisa estar disposto a se casar com ela. Felipe e Doroteia se enfrentam por causa de Alice. Valquíria procura um apartamento de luxo para alugar. Bia diz para Daniel que ele está com ciúmes de Débora. Neide avisa para Felipe que Romeu Toscano chegou à empresa e Doroteia fica indignada. Pedro compra um anel de noivado para Alice. Eugênia e João terminam de ensaiar e Cris diz que precisa conversar com o namorado. Doroteia trata Romeu Toscano com frieza e ameaça proibir a entrada dele na Junqueira de Albuquerque. Pierre conta para Eugênia que Paco está disposto a se casar com ela. Eugênia avisa que Paco não é prioridade e que tem coisa melhor para pensar. X diz que teve uma péssima impressão de Eugênia. João se irrita e eles discutem. Valquíria gosta de um apartamento e avisa ao corretor que quer fechar negócio o mais rápido possível. Daniel diz para Doroteia que eles precisam impedir que Débora se envolva de novo com um cara errado. Anselmo pede para falar com Celeste sobre Thelma. Débora escuta a conversa de Daniel e discute com o filho. Anselmo diz que o beijo com Thelma não teve a menor importância. Celeste se irrita e manda Anselmo falar isso para Thelma. Petrônio e Ranulfo esperam a chegada de Jacira. Doroteia liga para Valquíria e conta que Alice está viva. Pedro e Alice vão ao restaurante de Camilo. Felipe e Romeu Toscano também marcam de se encontrar lá. Doroteia avisa para Valquíria que quer seu dinheiro de volta. Valquíria fica passada. Jacira chega à delegacia com o livro falso na mão e um policial a conduz até Petrônio. O delegado olha o livro na mão de Jacira e pede para ver. Valquíria aguarda a fuga de Petrônio dentro de um carro roubado. Pedro se declara para Alice. O delegado se distrai com uma discussão entre dois policiais e devolve o livro para Jacira. Jacira entrega o livro para Petrônio e diz que a salvação dela está ali. Pedro dá o anel para Alice e lhe pede em casamento. Petrônio chama o carcereiro e diz que Ranulfo está passando mal. Alice pede uns dias para pensar e Pedro a beija. Felipe chega e fica chocado ao ver os dois se beijando. O carcereiro abre a cela e se ajoelha ao lado de Ranulfo. Petrônio encosta a arma na cabeça do carcereiro. Petrônio e Ranulfo deixam a cela. No capítulo 161, sexta-feira, 16 de dezembro, Doroteia avisa Bruno que irá reduzir sua participação nos lucros da empresa. Petrônio e Ranulfo trancam o carcereiro e um policial numa cela. Eles saem e vão em direção ao pátio da delegacia. Alice percebe a presença de Felipe e fica sem graça. Pedro fica incomodado com a situação. Felipe não tira os olhos de Alice. Petrônio pega uma escada e sobe para pular o muro. Um policial aponta a arma para Petrônio, mas antes de atirar, Ranulfo dá um tiro no policial. Petrônio pula o muro. Ranulfo começa a subir a escada, quando o outro policial aponta a arma para ele. O bandido se prepara para pular e o policial atira. Ranulfo cai baleado no chão e pede ajuda para Petrônio. Os policiais atiram na direção deles e Valquíria para o carro perto de Petrônio. Ela manda Petrônio entrar no carro.
mas ele hesita ao ver Ranulfo baleado. Petrônio pula para dentro do carro de Valquíria e eles saem em disparada. Ranulfo morre. Pedro sente ciúmes de Felipe. Thelma se encanta por Romeu Toscano. Ela pede para Silvia lhe apresentá-lo. Valquíria deixa Petrônio em uma rua deserta. Ele avisa que irá se vingar de cada pessoa que o prejudicou. Thelma se insinua para Romeu e ele a convida para sentar-se à mesa com ele. Adelaide e Camilo escolhem as fotos para o livro de Marília. Doroteia liga para Camilo e Adelaide fica incomodada. Camilo convida Doroteia para ir à casa dele. Pedro e Alice discutem por causa de Felipe. Thelma e Romeu trocam telefones. Doroteia e Adelaide não gostam de se ver. Doroteia diz para Camilo que ela é quem deveria estar ajudando a escolher as fotos. Camilo fica sem jeito. Adelaide resolve ir embora. Valquíria tira satisfações com Jurandir por ele não ter matado Alice. Doroteia joga charme para Camilo. Eugênia liga para Camilo e o convida para jantar em sua casa. Doroteia desanima. Jurandir ameaça Valquíria e avisa que se ele for pego, ela irá junto com ele. Alexandra e Paulo chegam da lua de mel. Alice avisa que irá até a casa de Alexandra para pedir explicações sobre o anel de Celeste. Valquíria leva Jurandir ao barco de Bruno. Ela diz que ninguém pode saber que ele está escondido lá. Doroteia visita Bruno e avisa que irá reduzir sua participação nos lucros da empresa. Bruno se revolta. Alice mostra o anel de Celeste para Alexandra. Ela manda Alexandra confessar quem lhe entregou o anel, para que ela a vendesse. Petrônio vai até a pensão e aparece diante de Hugo. Hugo fica apavorado com a presença de Petrônio. Petrônio ameaça Hugo e diz que ele errou em ter contado a verdade sobre ele para Alice e Pedro. Alice esfrega o anel de Celeste na cara de Alexandra. Alexandra diz que não sabe de quem é o anel. Alice pergunta se ela não conhece Jurandir e Valquíria. Bruno diz para Dora que Doroteia diminuiu a participação dos lucros dele na empresa. Petrônio diz que Hugo vai pagar pelo que fez com ele. Alexandra diz que conhece Valquíria, mas não sabe quem é Jurandir. Jurandir fica deslumbrado com o barco de Bruno. Felipe diz para Paulo que Alice sofreu outro atentado e diz que ela acha que foi Valquíria que encomendou a morte dela. Felipe diz para Paulo que vai falar com Valquíria sobre as suspeitas de Alice. Paulo diz para Felipe esquecer Alice. Pedro lê na internet que Petrônio fugiu da cadeia. Hugo pede para Petrônio não fazer nada de mal para Celeste. Petrônio tenta bater em Hugo, mas Anselmo chega. Petrônio foge. Anselmo nota o jeito assustado de Hugo, que diz que Petrônio fugiu da prisão. Alice desiste de falar com Alexandra, mas diz que vai desmascará-la e colocá-la na cadeia. Valquíria chega à casa de Doroteia. Doroteia pergunta para Valquíria onde está o dinheiro que foi cobrado para matar Alice. Valquíria diz que o bandido sumiu. Doroteia fica indignada que Valquíria tenha dado o dinheiro antes da execução do serviço. Doroteia se irrita com Valquíria. Alice diz para Janaína que vai perguntar para Jacira onde Valquíria mora. Valquíria diz para Jacira que até a próxima semana elas vão mudar de casa. Débora descobre que Petrônio fugiu da cadeia. Alice diz que vai convidar Jacira para ser costureira-chefe delas. Felipe encontra Valquíria. Ela esconde o quadro de Marília atrás do sofá. Jurandir liga para Alexandra. Ele diz que está morando em um iate e convida Alexandra para ir lá. Ela diz que não vai porque Paulo vai almoçar em casa. Jurandir ameaça Alexandra e a manda se virar para encontrá-lo. Hugo e Anselmo contam para Celeste e Eva que Petrônio fugiu da cadeia e foi até a pensão ameaçá-lo. Felipe diz para Valquíria que Alice fez acusações graves sobre ela. Felipe diz para Valquíria que Alice falou que ela e Alexandra são mais do que conhecidas. Valquíria diz para Felipe que Alice quer colocá-la contra ele. Felipe diz que Alice pareceu convincente. Hugo diz para Celeste que Petrônio vai se vingar de um por um e que a primeira será Celeste. Celeste abraça Hugo e diz que não vai acontecer nada com eles. Jurandir diz para Alexandra ir até o iate beber champanhe com ele. Alexandra diz para Jurandir esperar Paulo almoçar que ela vai depois. Jurandir não aceita.
Valquíria diz para Felipe que já saiu com Alexandra. Valquíria tenta enganar Felipe. Felipe diz que Valquíria começou um relacionamento baseado em uma mentira. Valquíria diz que não foi uma mentira grave. Felipe pergunta se ela conhece Jurandir. Valquíria fica mais acuada. Alexandra se arruma para sair. Paulo chega e abraça Alexandra. Alexandra diz para Paulo que teve um desejo e que precisa sair. Paulo ri sem entender. Alexandra tenta ir embora. Paulo agarra e Alexandra cede. Valquíria diz que não conhece Jurandir. Felipe diz que não acredita em Valquíria. Felipe pergunta se Valquíria sabe alguma coisa sobre o anel de Celeste. Valquíria finge desespero. Valquíria diz que Alice o colocou contra ela. Daniel diz para Débora que eles devem contratar seguranças para se proteger de Petrônio. Hugo diz para Pedro que Petrônio foi até a pensão e o ameaçou. Paulo diz para Alexandra que não vai ficar em casa. Alexandra fica aflita. Jurandir espera por Alexandra. Celeste vai até a delegacia com Anselmo e diz que Petrônio foi até a pensão e ameaçou se vingar de todos. Janaína diz para Alice que ela deveria contar para Felipe que Valquíria teve um caso com Petrônio. Alice diz que é perda de tempo porque Felipe acredita em tudo que Valquíria fala. Valquíria chora e diz que Felipe foi injusta com ela. Felipe diz que só quer saber a verdade. Ele diz que não vai sossegar até descobrir quem é Jurandir. Felipe diz que Jurandir é amigo de Petrônio. Valquíria gela. Doroteia fica sabendo da fuga de Petrônio. Felipe diz que Alice não disse nada sobre Petrônio. Alice diz para Janaína que está pensando em aceitar o pedido de casamento de Pedro. Paco sai na rua para vender seus livros. Um homem sozinho em uma mesa observa Paco e o chama para conversar. Ele diz que está procurando Celeste, dona de uma pensão. Paco fica surpreso. Doroteia diz que vai reforçar a segurança. Jurandir, impaciente, tenta ligar para Alexandra, mas Valquíria aparece de surpresa. Ela pergunta qual o relacionamento dele com Alexandra. Romeu liga para Thelma. Jurandir diz para Valquíria que ele é amante de Alexandra. Valquíria vibra de felicidade. Thelma marca encontro com Romeu. Anselmo fica com ciúmes. Valquíria diz para Jurandir que sabe onde Alexandra mora. Otávio diz para Paco que precisa conversar sobre o menino que Celeste criou como filho. Paco pergunta se Hugo, Alexandra e Paulo se beijam. A campainha toca. Ela abre a porta e vê Felipe. Ele se desculpa com Paulo e diz que precisa falar com Alexandra. Felipe investiga Alexandra e Jurandir. Alexandra e Paulo se beijam. A campainha toca. Ela abre a porta e vê Felipe. Ele se desculpa com Paulo e diz que precisa falar com Alexandra. Paulo deixa Alexandra e Felipe a sós. Felipe diz que quer informações sobre Jurandir. Felipe pergunta quem foi que deu o anel que ela vendeu para Daniel e Alexandra fica sem saber o que responder. Alexandra inventa uma história para Felipe, mas ele não acredita. Felipe manda Alexandra falar a verdade ou então irá desconfiar que ela tem alguma relação com o roubo do anel. Alexandra chora e Paulo pergunta o que está acontecendo. Ela diz que Felipe está perguntando coisas relacionadas a Alice e Paulo se irrita. Paulo manda Felipe esquecer Alice de uma vez por todas. Felipe avisa para Paulo abrir os olhos em relação a Alexandra e ela começa a fingir que está passando mal. Paulo deixa Alexandra e Felipe a sós. Felipe diz que quer informações sobre Jurandir. Otávio sonda sobre Hugo e deixa Paco desconfiado. Alexandra se faz de desentendida e diz que não conhece nenhum Jurandir. Felipe pergunta quem foi que deu o anel que ela vendeu para Daniel e Alexandra fica sem saber o que responder. Valquíria entrega o endereço de Alexandra para Jurandir. Alexandra inventa uma história para Felipe, mas ele não acredita. Felipe manda Alexandra falar a verdade ou então irá desconfiar que ela tem alguma relação com o roubo do anel. Alexandra chora e Paulo pergunta o que está acontecendo. Ela diz que Felipe está perguntando coisas relacionadas a Alice e Paulo se irrita. Paulo manda Felipe esquecer Alice de uma vez por todas. Felipe avisa para Paulo abrir os olhos em relação a Alexandra e ela começa a fingir que está passando mal. João vai se desculpar com X,
mas eles discutem de novo. Paulo leva Alexandra para o hospital. João e Giz decidem dar um tempo. Débora diz para Daniel que Doroteia foi a responsável pela morte do seu pai. Daniel fica em choque. Luciano convida Débora para sair. Felipe manda Neide ligar para Rafaela e pedir para ela ir até a empresa. Daniel pede explicações a Doroteia, mas ela avisa que não tem nada para falar. Jurandir aparece na casa de Alexandra e pede para falar com ela. Felipe pede para Rafaela lhe contar tudo o que ela sabe sobre Valquíria. Adelaide avisa que Alexandra não está em casa e Jurandir diz que irá voltar para falar com ela. Daniel faz uma visita a Mário. Ele diz que está sentindo muita falta do pai. Rafaela diz que Valquíria não presta e diz para Felipe ter cuidado com ela. Felipe fica confuso. Adelaide avisa para Alexandra que um rapaz chamado Jurandir procurou por ela. Alexandra fica apavorada. Otávio vai à pensão falar com Celeste e conta que é o pai biológico de Hugo. Alice diz para Pedro que aceita se casar com ele. Fonte: Amor e Intrigas. Novela da Record. Resumo dos próximos capítulos. Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui, clique nessa engrenagem, marque esse quadrado e clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha.